E agora eu quero trazer uma outra informação, uma apuração da Thaís Arbex. O Superior Tribunal de Justiça determinou a continuidade do processo do Tribunal de Contas da União contra o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Thaís Arbex vai contar então para a gente, já que a apuração é dela, e o que isso deve significar e implicar principalmente para o ex-procurador. Vamos lá, Evandro. Decisão do presidente do STJ, o ministro Humberto Martins, deste sábado, que atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União, que é a representante constitucional do Tribunal de Contas também. O que a Advocacia Geral da União tinha pedido ao STJ? Esse recurso ele tinha ido para a segunda instância lá no Sul e acabou vindo para o STJ. A AGU dizia que a paralisação desse processo poderia, ao fim e ao cabo, desencadear um efeito cascata no TCU, porque até o momento não havia tido nenhuma discussão de mérito sobre esse processo. O que está investigando o TCU? Está investigando o pagamento de diárias, passagens, não só a Deltan Dallagnol, mas também a outros integrantes da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba. Esse processo foi interrompido quando o próprio Deltan Dallagnol conseguiu, na Justiça, numa decisão de primeira instância, essa suspensão do processo. E aí, hoje, a gente tem a decisão de que para que esse processo fosse retomado. E aí, agora acaba de chegar a informação de que o TCU já determinou que esse processo volte, que ele seja, de fato, retomado. E aí, a partir disso, Deltan tem até a próxima quarta-feira para apresentar a sua defesa ao Tribunal de Contas da União. Evandro, a gente também pediu uma manifestação do ex-procurador Deltan Dallagnol, que nos mandou aqui a sua manifestação. Espero só um minutinho que eu estou abrindo aqui para ler, para que a gente tenha toda a informação completa aqui. E o que ele disse? Ele disse que a decisão de permitir que o TCU retome o processo que ele considera ilegal contra Deltan é uma nota da assessoria de imprensa de Deltan, tá? Veio do presidente do STJ, Humberto Martins, após uma sucessão de decisões favoráveis a Deltan, tanto na primeira instância quanto na segunda instância. Eu já havia citado, Deltan tinha conseguido essa decisão na primeira instância e também tinha conseguido manter a decisão da suspensão do caso na segunda instância. Aí diz a nota, surpreende mais uma vez a agilidade do recurso e da decisão desfavoráveis a Deltan, assim como seu conteúdo. O que está em discussão na suspensão da liminar favorável a Deltan é se há alguma ofensa grave ou perturbação da ordem social ou do interesse público, o que visivelmente não existe. E aí, o que a AGU argumentou e o que o ministro Humberto Martins também argumentaram, Evandro, que não há nenhum prejuízo, que o Tribunal de Contas da União está cumprindo o seu papel de fazer uma investigação sobre as contas e que a suspensão de uma investigação que nem sequer foi concluída, volto a dizer, ela poderia desencadear o chamado efeito cascata. Criaria o que a gente chama no juridiquês de precedente. Outras pessoas poderiam começar a questionar no Tribunal de Contas da União essas investigações. O fato é que, investigação retomada, Deltan tem até quarta-feira para apresentar sua defesa e, ponto importante, se ele for condenado, pode ser que ele se torne inelegível, porque aí ele está elencado num dos artigos da chamada da lei da ficha limpa. Não sei se ficou claro, eu acho que é isso. Opa, ficou muito claro. Agora, Thaís, eu quero só continuar a fazer mais uma pergunta para você, porque é interessante, curioso, perceber o quanto tempo muda o rumo das coisas. Porque lá atrás, quando a Operação Lava Jato saía quase que diariamente, fazendo várias partes dessa operação grandiosa, com grandes nomes, muitas pessoas da sociedade comemoravam ou viam os procuradores como heróis, assim como o próprio ex-juiz Sérgio Moro, ao dar aquelas decisões. Hoje, o que a gente percebe são vários questionamentos em torno justamente dessas viagens, dessas estadias, da quantidade de hotéis que foram usados para que essas operações fossem cumpridas. E o que está no miolo de tudo isso é a quantidade de dinheiro público que foi gasto com estas operações, Thaís? Exatamente. Eu estou até tentando aqui, lembrar exatamente os valores, Evandro, como você citou.
que é o escopo da investigação ali no Tribunal de Contas da União? São suspeitas de uso irregular do dinheiro público. Lá, essa apuração do Tribunal de Contas da União está investigando o pagamento de 2,5 milhões de reais em pagamentos de diárias e passagens aéreas aos procuradores, então procuradores da Lava Jato, no período de 2014 a 2021. É essa a investigação, é saber como esse dinheiro público foi usado. Aí eu queria continuar, só para terminar, Evandro, a nota de Deltan Dallagnol. Ele diz que a decisão do STJ não tocou no mérito do processo. Exatamente, não tocou no mérito do processo. E aí, o que diz Deltan? Em que já há manifestação judicial no sentido de que o procedimento do TCU é ilegal e abusivo, diz Deltan, havendo inclusive indícios de quebra de impessoalidade, suspeição do ministro Bruno Dantas, que é o responsável pelo processo, o que caracteriza a retaliação política por seu trabalho na Operação Lava Jato por parte de um ministro que estava no jantar de lançamento da pré-candidatura do ex-presidente Lula. Então, ele atribui à atuação do Tribunal de Contas da União uma ação política eleitoral, diz Deltan. E aí, o último ponto da nota é: Deltan segue firme no propósito de combater a corrupção e reafirma que continuará a trabalhar por um país mais justo, mais próspero e melhor, superando com dedicação, perseverança e fé as pedras no caminho. Evandro. Que confusão, hein, Thaís Arpex? Um dado importante, só para terminar. Claro. Há uma expectativa de que esse caso seja terminado, seja concluído, Evandro, até o fim de julho. Opa, boa. Obrigado, Thaís, pela apuração. Mesmo que no fim de semana você trabalhando firme aí em Brasília. Essa mulher não para. Bom trabalho.